Oi pessoal, agora, nessa última aula desse terceiro bloco, que a gente vai falar um pouquinho sobre as conhecidas leis de Kepler. Você já deve ter ouvido falar delas, né? O meu objetivo aqui não é introduzir as leis de Kepler para você, mas é mostrar que a matemática que a gente está desenvolvendo, ela mostra, ela legitima a existência das leis de Kepler, ela mostra que isso é um resultado que teoricamente ele deve existir. O que é muito interessante é que o Kepler ele fez isso a partir de observações, né? Ele observou os trabalhos de um astrônomo bem famoso chamado Tycho Brahe. Ele observou os trabalhos dele, observações, ele tinha tudo anotado, observações de estrelas, de planetas, de tudo. E ele verificou que essas três leis de forma praticamente experimental. E o que é interessante é que a mecânica clássica, principalmente aquela formalizada, né, pelo Newton, ela mostra justamente que as leis de Kepler elas podem ser validadas a partir de uma teoria forte, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Então, vamos relembrar quais elas são, e aí eu vou mostrar quais são os argumentos matemáticos para acreditar em cada uma dessas leis, né? O primeiro é assim, os planetas movem-se em órbitas elípticas, sendo o Sol um dos focos. Na aula anterior, a gente mostrou que, de fato, em determinadas condições, os planetas são órbitas elípticas, e isso vai acontecer no caso que a gente está analisando aqui. Segundo, o raio vetor do Sol ao planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Esse é um resultado bem interessante de observação, né? Ele fez sobre observação, mas que a gente vai mostrar aqui, antes, é o primeiro que a gente vai mostrar, e depois que o quadrado do período de revolução, o período de revolução é o tempo que ele leva para fazer uma volta completa, o quadrado desse tempo é proporcional ao cubo do semi-eixo maior. Qual semi-eixo maior? Semi-eixo maior da elipse. Pega o semi-eixo maior da elipse, leva ao cubo e vai dar sempre proporcional ao quadrado desse período de revolução. Então existe uma forma de você calcular o tempo que leva para fazer uma volta em relação ao tamanho dessa órbita, tá? Para a gente analisar, vamos começar pela segunda lei de Kepler e alguns resultados. Então, o que a gente sabe, afinal de contas, do que a gente já discutiu aqui? Primeiro que a gente consegue escrever θ ponto como L sobre mr quadrado. Se você se lembrar, a gente definiu o momento angular como L igual a mr quadrado θ ponto. Essa grandeza aqui, θ ponto, que eu comentei até pouco sobre ela durante o curso, ela é chamada de velocidade angular. Por quê? Porque mede o quanto o ângulo muda à medida que o tempo passa. Então é aquela bem conhecida de você, velocidade angular, né? Agora note que eu posso calcular, afinal de contas, qual que é a área. Um infinitesimal de área que isso aqui desloca-se. Porque se você pegar a seção de um círculo, lembre-se que a gente está fazendo de uma elipse, né? Se você pegar essa expressão, considerando que para um valor ds, dθ, vamos colocar assim, a gente tenha uma área infinitesimal ds, né? Então a gente consegue determinar quanto que a gente tem. Cara, você vai falar, mas é uma elipse, posso usar a seção do círculo? Pode, porque é uma aproximação infinitesimal. Então a gente vai usar a área do círculo, r quadrado, θ, divididos por 2, né? Então fica meio de r quadrado vezes θ ponto, vezes dθ, né? Agora eu preciso derivar esse dθ, já que eu tenho o θ ponto, para a gente escrever as expressões. Eu vou derivar tudo isso aqui em função do tempo, ó. Fica a taxa de variação em função do tempo. Isso é igual a meio r quadrado, que multiplica dθ, isso aqui vai ficar θ ponto, né? Quando eu derivar, né? De forma que o que a gente acabou de encontrar aqui é L divididos por 2m. Conclusão, a taxa de variação da área à medida que o tempo passa é igual a L sobre 2m. O que está dizendo aqui? O raio vetor do Sol ao planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Por quê? Porque a taxa de variação do tempo da área em função do tempo é constante. L é constante, como a gente já mostrou, e a massa do planeta também. Então, isso aqui vale essa segunda lei de Kepler sem problema nenhum. Em relação à primeira lei de Kepler, sobre as órbitas elípticas, isso é rapidinho de mostrar. Quando você perceber que nesse cenário que a gente tem, a gente sabe que K é menor que zero, ou seja, as forças que os planetas fazem, ela é atrativa, nenhum planeta se afasta um do outro, né? E a energia total é negativa. Então, necessariamente, a gente consegue mostrar pela equação da órbita que isso se trata de uma órbita elíptica, né? Por fim, para a gente falar um pouco sobre a terceira lei, a gente já viu, que ds dt, lá da segunda lei, né, é igual a L sobre 2m.
Então, a gente pode integrar essa expressão em ambos os lados, de um período t inicial até um período t final. Se você escolher esse t inicial e esse t final fechando um período de evolução, você acaba ficando com a integral assim, ó. S é igual a L sobre 2m vezes t final menos t inicial. Eu vou colocar aqui essa variação t final menos t inicial como isso daqui, porque eu vou chamar isso aqui de período do movimento, ou período de revolução. É o tempo que ele leva para fazer um movimento, né? Que é esse período de revolução que está aqui. O que a gente acabou de encontrar é a área que ele percorre para um período só. Você bem sabe que a área de uma elipse ela é dada por π vezes AB. Você também deve saber, isso talvez você não saiba de cor, com certeza nem eu sei, mas da geometria analítica você consegue tirar qual que é a expressão de A e a expressão de B, de forma que a gente consegue mostrar que o período de revolução ao quadrado dá 4π quadrado A ao cubo, raiz de m sobre k. Né? Então essa expressão aqui mostra que existe sim uma proporcionalidade entre o cubo do semestre maior, que é esse aqui, e o período de revolução. 4π quadrado vezes m sobre k é uma constante, então de fato ela é proporcional. Então as leis de Kepler elas se mostram desse resultado que está aí. Claro que você precisa fazer uma investigação mais calma para você entender os passos a passos que eu tenho omitido, né? Mas querendo ou não, o que é importante aqui é você perceber que as leis de Kepler saem teoricamente de uma aplicação direta da mecânica clássica. Então tá bom? Então, até o próximo bloco.